como é que seus vídeos, como é que as suas fotos, quais histórias que eles vão contar. Não basta ser bonito, não basta estar na paleta de cores da marca. Quais são as histórias que estão ali por trás? Histórias essas que teu cliente vai viver no momento que ele estiver passando pela sua loja, ele estiver comprando um carro. O que é que você vende? Você tem que pensar qual que é a história que está passando na cabeça dele. Aquele carro, de repente, é a primeira conquista dele, né? É um carro, o primeiro carro esportivo de luxo que ele está comprando. Qual que é a história ali por trás? Então, sempre pense, como é que eu consigo envolver mais do que usar o hemisfério racional do nosso cérebro, tenta sempre ir pro aspecto emocional, que você vai ter muito mais engajamento, inclusive, nas suas postagens. Quando eu entender que eu tô na rede social muito menos para suprir uma necessidade, muito mais para gerar um desejo, eu vou parar de ficar produzindo conteúdo promocional à torto e à direito, né? Porque esse é o jogo. E aí a gente joga o jogo do desejo. E aí, quando a gente entende isso, o nosso papel, então, é criar um conteúdo que vai aflorar esse desejo, que vai gerar esse desejo. Esse desejo de experimentar, de viver, de se relacionar, de estar, de fazer, de mostrar que está fazendo, né? E aí, entendendo de pessoas, entendendo da plataforma, para que ela existe, a gente consegue jogar um outro jogo e aí ter muito mais resultado com o que a gente faz. E nisso entra os conteúdos imersivos. Olá você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Me Chama de Marketing. A gente vai falar sobre um assunto que a gente gosta muito, para variar. Eu sou a Vanessa Alckmin, eu tô aqui com ela. Se apresenta, Fê, e conta pra gente sobre o que a gente vai falar hoje. Então vamos lá, primeiro eu sou a Fernanda Del Giudice. E hoje a gente vai falar Vanessa falou, né, que é um assunto que a gente gosta, porque acostume-se, claro que a gente só vai falar de assuntos que a gente gosta e entende, não é mesmo? Que a gente pratica aquilo que a gente faz. E hoje a gente vai falar de um assunto que talvez você não tenha aí ouvido falar ainda, mas hoje você vai ouvir e vai ver o quanto que ele é importante, que é o conteúdo imersivo. Então, o que raios é esse conteúdo imersivo e como é que você pode fazer para criar aí melhorar os seus resultados nas redes sociais para vender muito mais com esse tipo de conteúdo. A gente entende que experiência é alguma coisa que ela vai acontecer, quer você pense sobre ela ou não. As pessoas, ao terem contato com a sua marca, antes de comprar, durante a compra, depois da compra, elas vão experienciar, né? Nem sei se experienciar é uma palavra que existe. Elas vão experimentar alguma coisa. Elas vão ter um contato e a partir disso vai começar uma experiência, uma vivência mesmo que ela tem com você. Então, se você planejar qual vai ser essa experiência, ela vai acontecer. Se você deixar a água rolar ali tranquilamente por debaixo da ponte sem se preocupar, você está gerando uma experiência também no seu cliente. E aí a gente falou resumidamente que a experiência, né, quanto mais intensa ela for pro bem ou pro mal, ela tem mais chances de ser compartilhada. Então, quando você arrasa na experiência, a pessoa tem aquele desejo iminente de ir contar pro mundo que a experiência dela foi maravilhosa. Da mesma forma que é o contrário. Se a experiência foi péssima, aquilo ali impacta, né, a nossa emoção de uma forma assim, que aquilo gera mesmo uma emoção tão grande que a gente também quer falar sobre aquilo. Então, o nosso conselho desse episódio é que você pense, no episódio anterior, foi que você pensasse a sua experiência de marca. E aí a gente deu um passo a passo, a gente falou mais detalhado porque é importante. E aí hoje a gente vai entender como que a gente leva essa experiência, como que a gente faz a pessoa sentir um pouco dessa experiência da sua marca através do seu conteúdo nas redes sociais. Para quê? Para que ela tenha um desejo urgente de experimentar de fato aquilo. E isso, né, obviamente vai levar a uma decisão, a gente vai facilitar a decisão de compra dela, né? É mais do que só um empurrãozinho para a pessoa comprar. Usar um gatilho mental, usar uma promoção, um desconto aqui
queimão de estoque. Não, a gente vai pensar essa experiência de marca e a gente vai entender como que a gente consegue usar o conteúdo das redes sociais ao nosso favor para mostrar essa experiência e imergir a pessoa nisso e fazer com que ela deseje muito para facilitar essa decisão de compra. O conteúdo imersivo, ele tem ali o propósito de ativar a imaginação, né, de quem está consumindo, ou seja, assim como quando você lê um livro e você desenha a história na sua cabeça, e quando você... Vou dar um passo atrás, na verdade. Quando você está lendo o livro, mas você já assistiu filme, por exemplo, ou uma série baseada nesse livro, você vai tender a imaginar os personagens com a cara dos atores que você viu lá na série. E o contrário, né? Quando você lê o livro primeiro e você depois vai assistir uma obra audiovisual baseada nele, aí você vai levar muito a imagem que você construiu sem base. Aqui o que a gente quer fazer? A gente quer que a pessoa, quando ela for viver essa experiência, ela já tenha assistido o filme antes. Ou seja, ela já cria uma expectativa positiva que claramente tem que ser correspondida ali quando ela for passar por aquele processo desde a compra até a entrega, né? E o pós-venda. A gente falou o tempo inteiro no episódio passado, e é algo que é importante a gente trazer aqui também, né, Van? A importância, por que a gente investe em marca, experiência de marca? Por que isso é tão importante? Porque a gente vai ativar justamente o nosso lado subconsciente e as nossas emoções, que é um fator decisor fortíssimo. O ser humano toma decisões com base na emoção, ele justifica na razão. Então ele pode ir lá comprar o 3x2, né, usando o racional, mas tem um fator emocional que faz com que ele tome a decisão ou não. E aí, no caso, quando você está fazendo somente uma promoção, você está ativando a decisão com base no preço, né? No que eu vou ganhar pagando mais barato. Mas o conteúdo imersivo, ele serve justamente para que a gente ganhe ali, né, o emocional dessa pessoa, para que ela queira, que ela tope pagar o valor que a gente está cobrando. Valor justo, lógico, mas o preço, ele acaba sendo ali um segundo fator de decisão e não o primeiro. Então, por isso que é tão importante que a gente trabalhe esse aspecto emocional na venda, para que a gente dê a sensação ali para o cliente que o que ele está pagando é pouco diante daquilo que ele vai receber. E hoje a gente tem aí as redes sociais que ajudam a gente nessa tarefa de trazer a pessoa para a experiência. Então, fazer ela usar a imaginação ali, criar essa expectativa para que, eventualmente, ela, no momento da compra, ela tenha essa expectativa satisfeita. Exatamente. E talvez você não esteja tão familiarizado com esse termo conteúdo imersivo, né? Pode ser algo novo para você, algo que a gente está trazendo agora, você vai entender. Se você der um Google, vai até aparecer ali, conteúdo imersivo é isso e aquilo. A gente está trazendo algo que é completamente diferente, que é muito mais do que você pode estar achando, conteúdo imersivo, então é usar realidade 3D, né? É inteligência artificial. Pode ser que essas tecnologias nos ajudem a criar um conteúdo imersivo, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando exatamente em um conteúdo, em entender qual é a sua experiência de marca e criar um conteúdo que a pessoa consegue se sentir vivendo aquilo. Então, por exemplo, a gente até já no Instagram a gente tem um carrossel sobre o Quenoa Resort. Ele tem ali uma simples foto de um funcionário servindo um picolés ali, uma cestinha de picolés ali na beira da praia para um hóspede. E aquele conteúdo, que é uma foto, né, apenas, não é nem um vídeo assim que você fala, nossa, obviamente que a foto é muito bem produzida, que a foto ela tem as cores, né, traz o mar, tá? É uma foto muito bonita, é uma foto muito bem feita, mas é simplesmente uma foto de um funcionário que ele tá com um semblante muito amigável,
olhando para a câmera, assim, bem convidativo, segurando uma bandeja ali com picolés que eles oferecem aos hóspedes com um gelinho. E aquele conteúdo, ele te faz, aquela simples foto, ela te faz olhar nos olhos daquele funcionário, ela te faz entender qual que é aquele contexto, se sentir naquele contexto de céu azul, mar azul na sua frente, a areia, o calor de Alagoas ali, né? O refresco do picolé, o funcionário é convidativo, ele tem um sorriso no rosto. As pessoas nos comentários, que eu acho super interessante, chamam, que já foram ao Quenoa, chamam até pelo nome esse funcionário ali, mostrando que realmente aquilo ali faz parte da experiência do resort. E aí, numa simples foto, eles conseguiram. No nosso Instagram tem ali a referência, você pode entrar, @me chama de MKT, você vai entender exatamente do que eu tô falando, mas numa simples foto eles conseguem nos transportar para aquele momento na beira da praia, num resort que é maravilhoso, sendo servida de uma maneira muito acolhedora, muito hospitaleira e amigável por um funcionário, e você consegue sentir, você quase consegue sentir até o barulhinho do mar ali, daquela foto, sabe? Você imagina, como a Fê bem disse, como a gente lê, quando a gente lê um livro, você imagina aquele momento, te transporta para aquilo e te faz querer viver aquilo. Então mexe com sensação, mexe com emocional, mexe com desejo, e você simplesmente quer. E aí, para quem tá buscando um hotel, para quem tá de viagem, né, para quem tá naquele momento de decisão de compra mesmo, eu vou viajar, eu vou comprar, eu vou me hospedar em algum lugar, quando você tem contato a um conteúdo como esse, você faz com que a sua marca, né, o seu negócio, ele fique ali na cabeça da pessoa. Então, naquele momento de decisão de compra que ela vai decidir se a sua marca ela foi lembrada, se o conteúdo que você produz ele é tão memorável nas redes sociais, e aí memorável no sentido de ficar na memória da pessoa mesmo, você faz com que o seu negócio seja a primeira escolha, a primeira opção que venha na cabeça dessa pessoa. Tá aí o poder do conteúdo imersivo para as redes sociais, que é diferente de um conteúdo comum, simplesmente de você mostrar a praia ali, sem nenhum contexto, sem nenhum elemento que é mais imersivo que a gente vai entrar aqui, mostrar uma foto de um quarto, mostrar a foto de uma praia, mostrar um picolé servido ali numa mesa, né? Aquela coisa que fica meio impessoal, fica meio promocional demais, né? Fica aquele conteúdo que é mais do mesmo, todo mundo, toda pousada faz aquilo ali que é a mesma coisa, que as pessoas se sentem neutras em relação àquilo. Eu tô procurando, é legal, mas é legal igual aquele outro é legal também. Sim. Não, o conteúdo imersivo, ele vai te diferenciar à medida que ele se destaca, assim, e faz com que a pessoa, ela entre naquela, ela queira participar, ela se sinta vivendo aquela experiência ali no online, e ela queira, de uma maneira, de um desejo muito mais vivo e urgente, né, para ser saciado, viver aquilo ali que você oferece como experiência de mar. E aí como você falou, se você parar para pensar, é claro que um conteúdo online, ele não vai conseguir ativar todos os nossos sentidos, mas ele vai fazer com que a gente imagine ativando todos esses sentidos. Então, vamos voltar para esse exemplo aí da foto. Quem não sabe né, ou quer ver exatamente a foto que a gente está falando, vai lá no nosso Instagram, tá lá. A foto, primeiro que ela está da perspectiva, ela foi tirada como se tivesse sido da perspectiva de primeira pessoa. Então parece que eu estou vendo aquele funcionário diante de mim, que eu estou naquela praia, que aí eu já consigo sentir ali, imaginar, né? Nesse caso, eu estou visualmente, o meu visual já vai ativar ali as minhas papilas gustativas, então eu já vou conseguir imaginar que sabor que tem aquele sorvete que está ali na foto, o calor do lugar, tudo isso é óbvio ativado pela imaginação, mas porque a foto em si poderia ser uma foto, um vídeo, geralmente vão ser conteúdos visuais, que também podem trabalhar, né, o auditivo. Você poderia ter, por exemplo, algum som ali, uma música, poderia ter junto dessa foto, mas todos esses elementos, eles vão me teletransportar para aquele lugar. E é isso que é a diferença, como a Van disse, de eu tirar simplesmente foto ali do sorvete, ou de eu atrelar
uma história para aquele conteúdo. Ele está contando uma história, ele está contando a história que a pessoa vai viver se ela for viajar para aquele resort específico. Então, além de ter essa preocupação em ativar esses sentidos, tem também a história que esse conteúdo está criando. Então, a gente está falando aqui de elementos de marca, de histórias, que são super importantes, que fazem parte aí, né, dos elementos de marca, e dessa ativação sensorial que também a gente, aqui, por exemplo, na Me Chama de Marketing, a gente, quando vai fazer o planejamento de marca do cliente, a gente pensa como que a gente ativa aí os 5 sentidos na comunicação. E, enfim, se você quiser entrar aí nessa onda de fazer conteúdos imersivos, você tem que pensar nisso também, né? Como é que seus vídeos, como é que as suas fotos, quais histórias que eles vão contar? Não basta ser bonito, não basta estar na paleta de cores da marca. Quais são as histórias que estão ali por trás? Histórias essas que teu cliente vai viver no momento que ele estiver passando pela sua loja, ele estiver comprando um carro, o que é que você vende, você tem que pensar qual que é a história que está passando na cabeça dele. Aquele carro, de repente, é a primeira conquista dele, né? É o primeiro carro esportivo de luxo que ele está comprando, qual que é a história ali por trás. Então, sempre pense, como é que eu consigo envolver, mais do que usar o hemisfério racional do nosso cérebro, tenta sempre ir para o aspecto emocional, que você vai ter muito mais engajamento, inclusive nas suas postagens. Aí, se você seguir essas pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E é interessante a gente ressaltar isso aqui, né, Fê? Que as redes sociais nos permitem jogar um jogo diferente do jogo da necessidade. Rede social, por ser social, né, por ser um lugar que a gente não tá ali para comprar, eu vou entrar no Instagram agora para comprar produto X, para reservar serviço Y. Rede social não é um lugar para a gente fazer isso. Embora a gente faça, a gente descubra produtos, né? A gente conhece uma empresa, a gente quer entrar no Instagram dessa empresa para ver ali, para ver tanto, parece mais natural do que foto de um produto no site, a gente quer ver o que as pessoas estão falando sobre aquilo, se é confiável, se não é, se é bom, se não é na vida real, né? Então, óbvio que a compra acontece nas redes sociais. E já tem aumentado, né, Van? Exatamente para isso. As buscas nas redes sociais por produtos, uma busca mais ativa, ela tá aumentando mais também, né? O Google já tá ficando para trás. Eu faço isso, inclusive. Esses conteúdos. Eu faço isso. Então, aprendi com você esse aí, mas no geral as pessoas tão... Eu passei, depois que você falou, eu busco as coisas, eu comecei a usar também. Mas isso tem sido não só um exemplo pessoal aqui de nós, mas uma tendência também. Então tá aumentando principalmente esses produtos e serviços que estão mais atrelados à compra por desejo e não por necessidade. Talvez você não vá procurar um encanador no Instagram, mas, por exemplo, um restaurante, um hotel, aí com certeza tá aumentando bastante, né? Então a gente tem que considerar que faz parte da jornada de compra o Instagram, né? Ele tá ali, eu vi no site, mas eu vou entrar no Instagram, né? Não necessariamente descobrir pelo Instagram, mas o Instagram em algum momento ele vai estar aqui nessa jornada e aí eu preciso estar preparado para receber essa pessoa. Com certeza ele tá na jornada de compra em algum momento, né? Independente do nicho que seja. Mas ele ainda tem esse cunho social, né? Que a gente entra para nos distrair, para nos entreter, para ver experiências, compartilhar experiências, entrar em conversas, né? Sentir algum tipo de emoção, nos envolver numa história de alguém, né? Existe para a compra acontece. Eu ia até falar que a nossa agência existe por isso, né? Porque a gente sabe criar venda a partir de rede social. Então, por isso a gente tem a agência. Mas a gente sabe que o jogo da rede social é muito mais de desejo do que de necessidade. Então. E isso, assim, é incrível. E acho até que quando as pessoas realmente prestarem atenção nisso, elas vão parar de fazer panfletagem digital. Quando eu entender que eu tô na rede social muito menos para suprir uma necessidade, muito mais para gerar um desejo, eu vou parar de ficar produzindo conteúdo promocional à torto e à direito.
né? Porque esse é o jogo. E aí, por isso, porque rede social a gente quer mostrar o que temos, a gente quer mostrar o que vivemos, a gente quer mostrar quem somos, assim como a gente quer ver quem fulano é, o que fulano vive, o que fulano faz. É isso da experiência, da vida acontecendo, né? É entender de pessoas para entender que rede social é muito mais. Embora a gente entre, sim. Eu falei do meu caso, a Fê falou que faz também, a gente entra na rede social para pesquisar algo, não é um lugar de compra, não é a OLX, Instagram não é a OLX, né? Existe uma diferença. E aí a gente joga o jogo do desejo. E aí, quando a gente entende isso, o nosso papel, então, é criar um conteúdo que vai aflorar esse desejo, que vai gerar esse desejo. Esse desejo de experimentar, de viver, de se relacionar, de estar, de fazer, de mostrar que está fazendo, né? E aí, entendendo de pessoas, entendendo da plataforma, para que ela existe, a gente consegue jogar um outro jogo e aí ter muito mais resultado com o que a gente faz. E nisso entra os conteúdos imersivos. O restaurante também é outro nicho que a gente consegue produzir um conteúdo muito bem imersivo, tanto do atendimento, né, da forma como a pessoa entra, da experiência dela entrar no local, até ela se sentar, da experiência dela ser servida. Então, isso tudo é experiência da própria comida mesmo, ali a gastronomia, a textura, as cores, né? E às vezes até por cor, por textura, você sente, você quase sente o sabor daquilo, né? Existem vários nichos assim, que a gente consegue ser ainda mais imersivo, mas esse é o poder. Nos imaginar, gerar essa quase nos teletransportar para aquele momento ali, e isso faz com que a gente queira viver aquilo de uma maneira muito, muito mais fácil. E aí, entendendo isso, por isso que rede social é além da necessidade, é além de precisar me hospedar, de precisar de um hotel para ter uma cama para dormir. É além de precisar me alimentar, fazer uma refeição, né? É desejar aquilo, é desejar estar naquele restaurante, é desejar estar naquele hotel, ou é desejar aquele produto digital, porque a experiência que você conseguiu captar ali através daquele conteúdo, da própria marca, de outras pessoas falando também, é algo que é tão palpável, né? A gente transforma algo que parece que é muito, muito solto, mas fica tão palpável assim que você deseja muito mais, fica muito mais real. Você consegue se imaginar como parte daquilo, então você quer de uma maneira muito mais fácil, de uma maneira muito mais urgente. Por isso que é tão importante a gente pensar antes na experiência, no próprio produto, né? Porque o conteúdo ele nasce antes. Então, se você também não tem uma experiência que não tem nenhum ponto ali memorável, né? E por memorável a gente não quer tá falando de criar coisas grandiosas, mas algo que transmita esse valor de marca. Se você não tem uma marca para comunicar, como é que você quer ter um conteúdo imersivo, né? Então tem que sim dar um passo antes para que a gente consiga ter algo que é diferente, que já é interessante, para que o conteúdo a gente consiga transmitir esse sentimento causado por essa experiência de marca. Mas tem um outro ponto, né? E você já falou dele, Ivan. Você falou, as redes sociais, a compra ela vai acontecer muito mais pelo desejo do que pela necessidade. E isso, claro, de novo, não são todos os produtos e serviços que vão conseguir criar ali esse desejo. Você, por exemplo, não vai morrer de vontade de contratar um contador para sua empresa. A não ser que ele realmente justifique muito bem que ele vai fazer você, por exemplo, economizar aí com tributos. Mas, de qualquer forma, isso vai estar muito mais pautado numa necessidade. Pode ser um desejo bem urgente esse. Viu? Pode, Não, é uma necessidade super latente. É uma necessidade. Mas, dificilmente você vai para o Instagram para procurar às vezes você está precisando naquele exato momento. Agora, já que eu entrei no exemplo da contabilidade, seguirei nele aqui. Mas vamos dizer que você tá lá, você tem a sua contabilidade, está tudo normal, só que aí, de repente você dá de cara com um conteúdo de um contador explicando
algo que ele faz para que as pessoas economizem ali, paguem um pouquinho menos de imposto. Aí você que é um empresário, você fala, opa, eu não estava necessitando deste contador, eu não estava necessitando desse tipo de serviço, porém, ele me gerou um desejo aqui, eu quero. Por que não economizar em impostos? Quem não quer, não é mesmo? Então, aí a gente tem um estilo de comunicação e de compra que é pautado por uma necessidade, ou melhor, por um desejo. E a gente só consegue produzir os conteúdos que vão. Claro, a gente também pode pegar as pessoas que estão ali pela necessidade, vai ser um número muito, muito menor. Mas a gente vai considerar cada estágio desta compra, ou melhor, cada estágio que este cliente se está em relação àquele produto ou aquele serviço, que a gente aqui chama de estágios de relacionamento, para saber como que a gente vai comunicar com ele. Então, por que a gente fala panfletão não funciona? Panfletão acaba que afasta as pessoas das suas redes sociais. Primeiro porque as pessoas, como a Van muito bem disse, não estão entrando no Instagram para comprar. Segundo, porque talvez elas não estejam naquele momento, elas não estão com uma necessidade latente. E aí tá todo mundo fazendo um panfletão, compre 2 e leve 1, né? Ou melhor, pague 1 e leve 2, para pegar aquelas pessoas que estão muito prontas para comprar, mas que não é a maioria esmagadora do que está na internet. E depois, estas pessoas que fazem do seu perfil do Instagram um panfleto do início ao fim, vão falar assim, mas rede social não vende, rede social não é para vender. Por quê? Porque está desconsiderando que existem etapas aí de necessidade e de desejo, que existem essas etapas de relacionamento, que, em linhas gerais, rapidinho, a gente tem um episódio só sobre isso, mas eu vou passar aqui rapidamente. A gente está falando ali daquela etapa da conquista, ou seja, a pessoa não conhece sua marca ainda, aí depois a gente vai para a próxima etapa, que é a etapa ali de, depois que você conquistou, você dá um próximo passo de pedir em namoro, ou seja, você já vai começar um relacionamento com essa pessoa que não te conhecia, uma interação, incentivar o engajamento. Depois você vai do namoro para um noivado, ou seja, você já começa a falar um pouquinho mais do seu produto, do seu serviço, mas não também de uma forma super direta, tipo, compre o meu produto, compre e olha aqui 50% de desconto para você. E aí, por fim, você vai ter, em alguns momentos, uma comunicação mais direta, mais focada para vender de fato. Então, você precisa considerar toda essa jornada, porque é como as pessoas se comportam nas redes sociais, porque aí você vai conseguir fazer conteúdos que são muito mais assertivos e, claro, que estão alinhados ali com o momento que a pessoa está na jornada dela. Então, você vai unir as duas coisas e aí esse é um dos princípios também de um conteúdo que é imersivo, considerar essas diferentes fases aí do processo de compra. Muito bem, Fê. Porque se a gente pensar, você pede em casamento alguém que você acabou de conhecer, essa pessoa no mínimo vai te achar louco, ou ela vai rir da sua cara, ou se você, mas aí ela, sei lá, resolveu te seguir. Ou ela tá muito desesperada pra casar, né? Aí pode ser, não sei. Encalhado. Mas suponhamos que tudo bem, essa pessoa achou estranho, mas ela te seguiu. E aí tudo bem, tá naquela fase de conquista. E você tá pedindo em casamento, tá pedindo em casamento, tá pedindo em casamento. Vai levar um unfollow, vai levar um bloqueio, né? E a pessoa foge e nunca mais quer te ver na frente dela. O que a gente escuta muito é tipo assim, mas eu preciso vender agora, eu preciso vender agora. Aí a pessoa vai ficar baseando estratégia de posicionamento em preço, a pessoa até vai tentar, a gente usa tráfego pago, né? Isso faz parte também da nossa estratégia de comunicação para os nossos clientes, ou a gente vai fazer, ou a gente trabalha junto com a equipe desse cliente que já faz, mas a pessoa depender só também de tráfego pago, porque eu preciso vender agora, tráfego pago, você coloca dinheiro, você tem retorno. Mas se você para de colocar dinheiro, imediatamente você para de ter o retorno também. Então, o que você está fazendo para a venda acontecer de forma orgânica, naturalmente, né? Como que você está gerando esse desejo? E até mesmo, que é o que a gente faz, o que a gente faz para os nossos clientes,
é um tráfego pago também baseado naquilo que já funciona. Então, seria mais inteligente. A gente testa no orgânico, deu certo, foi muito bem. A gente vai potencializar isso com tráfego pago. Porque se a gente pensar sempre em performance, além disso, né, a gente fechou a torneirinha, acabou, não vai vir mais nada, também se esgota muito rápido. Então, se você colocou todo o dinheiro que você podia, acabou as possibilidades, não adianta querer colocar mais o mesmo tanto de dinheiro achando que você vai ter o mesmo retorno, que não vai. Chega uma hora que limita. Então, por isso que a gente está falando da importância do tráfego orgânico, desse conteúdo orgânico, né, de construir marca e comunicar essa marca através de conteúdo. Para quem não sabe, nós temos uma agência de social branding, então a gente marca, faz parte da forma do nosso social, né? Da forma como a gente se comunica e como a gente vai vender. Conteúdo de venda precisa ser feito, mas a Fê muito bem disse que a gente precisa entender essa jornada. E aí, entendendo essa jornada também, eu consigo entender em qual fase está esse meu cliente e que tipo de conteúdo também para imergi-lo na minha experiência, eu preciso criar para fazer com que ele vá amadurecendo esse relacionamento comigo para chegar naquele momento de decisão de compra. E uma compra, ela é sempre, né, precedida por aquele momento, decido comprar. Então, eu decidi comprar, é agora, eu vou comprar. Não comprei ainda, mas vou comprar, tô decidida. E aí, qual marca que veio na minha cabeça? Então, quem que eu quero mais? Quem que sabe, eu preciso, gostei mais, penso mais, não sai da minha cabeça. Essa marca ela é inesquecível, ela é memorável. É essa marca que vai ganhar. Se você não atrapalhar muito o cliente de comprar, porque também acontece, mas isso pode ser tema para outro episódio. Se você não atrapalhar muito o cliente de comprar, e se você fizer todo esse trabalho de branding e de se tornar disponível para esse cliente fácil, né? Vender ali naquele momento que ele está disposto a comprar, do que ficar adiando essa compra, levando esse cliente para um outro canal. Ah, aqui no Instagram você não pode comprar no direct, entra no meu site, me manda um WhatsApp. Acontece muito. Naquele momento de decisão de compra, aquela marca, né? Se o seu negócio aparece ali como primeira opção na cabeça da pessoa, o negócio, é a compra que ele vai fazer, que ele tem mais chances de fazer naquele momento. E aí é esse o poder da gente pensar de dar uma amostra grátis para a pessoa daquilo que ela pode esperar. Que tira também um pouco da dúvida, que quebra aquela objeção de não sei o que vai acontecer. Além de te diferenciar, de te distinguir de outro, pousadas em Alagoas podem ter milhões. Nossa, mas no Quenoa eu me senti servida por aquele funcionário, eu vi um outro conteúdo deles, que eles estão conversando com um outro funcionário também, ele tá tão simpático. E aí, ao fundo, eu vi aquela estrutura daquele hotel maravilhoso, aquele resort maravilhoso ali atrás, mas, nossa, aquele calor humano que foi passado naquela foto, eu quero viver isso, né? Então, faz com que esse desejo seja gerado e é uma amostra grátis daquilo que a pessoa pode esperar. Então, você dá para ela ali uma pequena dose, uma pílulazinha do que está por vir para aumentar esse desejo. E aí a questão, que é o que a gente também trabalha na nossa agência, é que essa experiência tem que ser equivalente ali, né? Ela não pode quebrar a expectativa, como a gente falou no episódio anterior. Então, se a gente está prometendo muito, a sua experiência de marca, ela tem que ser construída antes de simplesmente um conteúdo imersivo aqui, porque o cliente tem que realmente vivenciar aquilo ali. Então, se você vai se hospedar numa pousada como essa, o cliente não... E você produz um conteúdo, o convite que você faz para a pessoa ir até você, ele é irresistível, ele é imersivo, ele gerou desejo urgente para ser saciado. Mas quando a pessoa chega lá, ela tem uma experiência completamente oposta daquilo, a experiência de marca, ela, né, por algum motivo ela não foi aquela que ele gerou, a expectativa que ele idealizou, é pior ainda. Aí vai gerar aquilo que a gente falou, daquele choque, e aí você constrói algo, você vai ter um potencial hater, você vai ter um potencial pessoa para ficar falando
postar, vai reclamar no Reclame Aqui, vai te dar uma avaliação ruim, vai falar mal da sua marca, né? Então, por isso que a gente tá falando pra você, assiste o episódio também anterior, termina esse, assiste o episódio anterior pra você entender o que é experiência de marca, como você constrói, e aí, a partir disso, como que você consegue construir esse conteúdo imersivo pro seu Instagram, para potencializar essa venda, né? Para realmente encurtar esse tempo que a pessoa tem para poder te escolher, para poder comprar de você. É um ponto importante, né? Porque o conteúdo ele não pode ser assim, ele não pode ser melhor do que a experiência ali, do que o local. Senão, aí você quebrou a expectativa total. Por exemplo, quem nunca, né? Eu, enfim, não como McDonald's há muitos anos, né? Porque não como carne, mas quem nunca via aquelas fotos maravilhosas dos sanduíches e aí você chega lá, na hora que você compra, expectativa e realidade completamente diferente. Claro, tem que ser uma foto bonita, tem que vender, mas se a sua foto ali, né, do seu Instagram tá muito maravilhosa e aí a pessoa chega lá e não tem nada a ver, ou, por exemplo, um hotel, então as fotos lá no Booking, no Instagram estão maravilhosas, parece que o quarto é super novinho, tudo limpo, e aí quando você chega lá, você descobre que tem mofo na parede, que aquela foto na verdade foi photoshopada. Aí não dá, né? Aí não dá, aí é uma enganação, não é um conteúdo imersivo. Então o conteúdo imersivo ele vai traduzir o exato sentimento que você está vivendo na experiência. Então se você tem esses pequenos probleminhas, você tem que consertar, lógico, né? Nem fazer propaganda enganosa, que isso aí tem nome, né? Chama propaganda enganosa, mas também não vai mostrar o defeito, né? Defeito tudo tem, você vai mostrar o aspecto bom e minimizar na vida real o aspecto que talvez não seja tão positivo assim, mas não tem coisa pior do que você causar essa quebra de expectativa, porque aí isso gera um sentimento muito negativo que depois vai ser muito difícil também de ser revertido, né? Porque você colocou, a pessoa tá esperando aqui, você entrega aqui, é a pior coisa que tem. Às vezes é melhor você baixar um pouquinho a expectativa, né? E entregar algo que está equivalente ou mais, melhor ainda, do que fazer o contrário. Então é um adendo que é uma coisa que a gente precisa tomar um certo cuidado. E aí tem um outro ponto que você falou, né, de que realmente é muito importante então que a gente olhe para essa experiência. E aí por isso que a gente, aqui quando a gente pega um cliente novo, ele não vai sair, vamos agora já pensar a estratégia do cliente. O que é? Vamos pensar a estratégia de conteúdo dele. Não, a gente vai olhar para modelo de negócio, a gente vai olhar para o produto em si, vai olhar para a experiência que ele está proporcionando, para tudo isso, para ver o que a gente consegue não só melhorar ali, né? Então vamos começar na estratégia de entrega mesmo, de produto, de marketing, para depois a gente traduzir isso para as redes sociais. É muito mais uma tradução do que uma criação, vamos dizer assim. Então a gente pega os melhores aspectos, organiza aqueles que não estão tão bons e traduz isso para as redes sociais. Isso é um conteúdo imersivo de verdade. Mas tem um aspecto que você citou já, que é muito importante também, né, Van? Tem mais um aí que tá faltando pra gente definir o que seria um conteúdo imersivo. Exatamente, o aspecto humano, né, Fê? A gente vê também rede social, assim, a rede social está imersa em conteúdo de banco de imagens. Gente, existem estudos, Fê, agora eu não vou lembrar exatamente nesse momento a porcentagem, mas mas a gente falou disso. Mas eu sei do que você tá falando, disso, a gente falou disso no episódio. De alguns episódios atrás, 2 ou 3 episódios atrás, a gente trouxe até a porcentagem de pessoas que ignoram completamente banco de imagens em redes sociais, porque parece aquela coisa pré-fabricada, não é real. Anúncio! Isso! Cara de anúncio. Panfletão. É a mesma coisa que a gente falou no episódio passado, né, Ivan? Pessoal enfiando logo em postagem. Parem com isso. Não façam isso. Então, é pré-fabricado, é mentiroso, né? Porque se você quer... então um conteúdo imersivo no meu restaurante é eu compartilhar alguém servindo um prato. Aí você vai no Shutterstock,
Pega aquela foto que pode ser excelente, de um garçom qualquer servindo uma salada para um cliente num lugar que não é o seu lugar. A salada não é você que faz, o garçom não é seu. Conteúdo imersivo, não é conteúdo imersivo. O conteúdo imersivo, ele tem esse fator humano, né? Autêntico. Dessa autenticidade. Que não seja... O conteúdo imersivo tem que ter sempre gente? Não. Mas às vezes o fator humano, ele vai ser até na forma como aquele conteúdo é gravado, aquele vídeo, ele é gravado em primeira pessoa. Como um jogo de videogame, sabe? Que você entra, que você tá ali... Eu joguei muito no computador com as minhas primas Diablo. E aí era aquele conteúdo em primeira pessoa, assim, aquele jogo que você joga realmente em primeira pessoa. Eu sempre lembro disso quando eu tô trazendo esses exemplos. Então esse é o fator humano, é o real, né? As pessoas validam aquilo que parece que é de verdade. A gente falou disso também, acho que foi no episódio anterior, de que somos muito bons para detectar, mesmo inconscientemente, que existe um probleminha ali em algo. A foto tá muito boa, a história tá muito bem contada, a narrativa tá excelente, tá tudo maravilhoso, mas tem algum detalhezinho aqui que não tá colando, sabe? A gente detecta isso, a gente sabe que isso não é real. E rede social é pra ser de verdade, né? A gente falou no começo do episódio. Se você entra no site de um hotel e aí você tá vendo os quartos ali, você vai nas redes sociais imaginando que ali no Instagram você vai ver uma foto menos pré-fabricada do que aquela ali do site. E aí você vai ler também comentários sobre, você vai ver algum conteúdo mais espontâneo que vai te dar uma noção mais da verdade daquilo ali, né? Porque site, por inúmeros motivos, desatualizado, sei lá o que quer que seja, né? Ou muito McDonald's, né? Aquelas fotos muito produzidas e a realidade é diferente. Passa uma sensação demais de a empresa tá falando bem dela mesma. Na rede social eu tenho alguma coisa que é mais espontânea, então deixa eu entrar aqui no Instagram. É exatamente isso. Nos stories, né? Nos stories, vou ali no destaque, vejo, né, o que já foi produzido, o que já foi falado. É exatamente isso que a gente tá falando desse potencial da rede social. Por isso é um desperdício fazer panfletão, é um desperdício ficar competindo por preço, é um desperdício ficar focando e tentando a todo custo vender apenas uma necessidade. Não que você não vá vender necessidade, em nenhum nicho isso acontece, mas focar apenas em vender necessidade dentro de uma rede social que é o local exato para você gerar muito desejo, né? Eu falo disso sempre, eu tenho uma prima, né, a esposa do primo do meu marido, ela é confeiteira, e a gente fala disso sempre, assim, eu sempre falava pra ela, não tem problema eu falar o nome dela, eu falava pra ela, Camila, a rede social precisa gerar desejo, então esse lugar aqui que a gente gosta, sabe por que esse lugar funciona? Porque a gente tem vontade de comer essas sobremesas, precisa gerar desejo. Isso vai, obviamente, precisar que você tenha uma luz boa, que você tenha um celular que vai tirar uma foto legal, você tem algum contexto naquela imagem, que não seja simplesmente uma foto de um bombom isolado, né? Mas precisa gerar desejo. Aí entra conteúdo imersivo também como essa cereja do bolo, sabe? Se você consegue gerar um desejo, imergir na pessoa dentro disso, ponto. Você sai dessa panfletagem, você chama atenção. A pessoa vai estar rolando o feed ali, opa, isso daqui tá diferente, deixa eu ver o que tá acontecendo ali. E aos poucos você vai imergindo a pessoa mesmo, deixando a sua experiência, a sua transformação cada vez mais próxima da realidade, fazendo com que ela queira muito mais aquilo. Não só que ela queira consumir, mas ela queira mostrar que ela consumiu, porque aí tem o desejo pelo status também. Então, nossa, isso aqui é tão legal que eu preciso ir lá fazer aquilo para mostrar para os outros que eu fiz. Né? Tem esse segundo fator que faz muita diferença ali também. Que a gente também então, considera, né, Fê, na construção de marca. Total. Aí, é óbvio, você vai ter que entender melhor o perfil do teu cliente. De repente, você pode ter um cliente que para ele esse não é um fator tão relevante. Ele quer realmente experienciar e guardar para ele. É difícil, né? Porque hoje, assim, 90% das pessoas quer fazer e quer mostrar. Você quer mostrar para os outros que você tá vivendo aquilo. Se não fosse assim, a gente não teria, né, aqueles perfis, por exemplo, de
Eu já falei, nossa, eu acho que falando dos primórdios aqui desse podcast, um perfil de viagens, que ele pegava fotos iguais que as pessoas tiraram no lugar. Então, sei lá, foto naquela pedra da Gávea lá no Rio de Janeiro. Nossa. Todo mundo se pendurando naquela pedra, um monte de gente fazendo a mesma coisa. Tirando foto lá. Vocês acham que o pessoal vai, salvo os um pouco mais cultos que vão lá pro Louvre pra ver a Mona Lisa, eles querem tirar foto lá, olha aqui, tô com a Mona Lisa, entendeu? Tô nem aí. Então, assim, a gente precisa considerar que tem esse fator aí no meio, como bons marqueteiros que somos, e a gente dá para as pessoas o que elas querem. Não tenha dúvida disso. Então faz parte aí também. Como eu por isso que é importante, né, Vala? Tem um passo anterior do conteúdo que realmente essa experiência. Como é que eu faço que a pessoa queira? Tem lá no meu restaurante, eu tenho uma sobremesa que a apresentação dela vem com uma fumaça, na hora que tira assim, pá, aparece um negócio. A pessoa não só quer comer aquilo, às vezes nem precisa ser gostoso, isso que é verdade, às vezes não é, mas se é bonito, tá ótimo, eu quero ir lá, eu quero mostrar, e aí eu ainda vou incentivar outras pessoas a irem lá por causa disso. Então potencializa ainda mais, né? Então o conteúdo imersivo tem essa vantagem, vamos dizer assim, também de ter um potencial viral aí. Ô Fê, desse crime... Ele tá atrelado a uma experiência real boa. Desse crime sou um pouco culpada. Eu tenho uma experiência de... Já fiquei com um desejo iminente de querer visitar uma capelinha no meio do nada, assim, na região ali na Toscana. Acho que na verdade na região de Chianti. Uma capelinha minúscula, assim, você nem entra, ela fica fechada, fica até dentro de uma propriedade privada, mas você pode acessar tranquilamente, e aqueles pinheiros, né, maravilhosos ali, característicos da Toscana, e aí eu vi aquilo no Instagram, a gente tava numa cidade que nem era tão próxima, a gente viajou 200 quilômetros para eu poder ir lá, conhecer, tirar uma foto, então eu sou culpada em algo, já fui, sabe, nesses... Temos um exemplo aqui, real, ó, de que acontece. Ao vivo. De que acontece, né? E caramba, 200 quilômetros! Não, mas era maravilhoso, assim, é realmente um lugar, não só a capelinha, o lugar é de conto de fadas. Ela fica no alto uma montanhazinha, assim, sabe? E você vê de tudo lá de cima, assim, tava no pôr do sol, conto de fadas, não me esqueço. Mas fui influenciada por essas fotos de Instagram, tanto que tinha umas 2 influencers lá antes de mim, eu tive que esperar que elas tirassem as fotos delas, várias, num frio que eu tava batendo o queixo, e aí elas lá de alcinha, vestidinho de verão italiano, sabe? Tirando as fotos lá delas, mas um lugar assim. E muitas cidades, inclusive turísticas, proíbem, né? Começaram a proibir que se tirem fotos, ó, nesse ponto aqui você não pode tirar foto. De tanto que existe realmente esse comportamento, né? A gente quer ir, a gente quer experimentar aquilo, a gente quer viver aquilo e quer mostrar que a gente viveu. A gente quer mostrar que aquilo aconteceu, que a gente fez parte. Porque isso comunica algo sobre nós, tá falando algo sobre mim que eu gostaria que as pessoas soubessem. Sobre o que eu acredito, sobre o que eu vivo, né? Então, alguma coisa sobre mim estou comunicando quando eu compartilho esse tipo de experiência com as outras pessoas. E aí vira essa bola de neve, né? Lógico, quando a gente tá falando de um local, de um estabelecimento físico ou não, né? Quanto mais pessoas repetindo isso, excelente pro local, né? Restaurantes que viralizam, atrações que viralizam, pousadas que viralizam, normalmente são locais que a gente encheu ali, né? Tá sempre lotado, então é excelente. E aí, por isso, a gente pode até entrar, então, numa parte mais prática, né, de como criar esses conteúdos imersivos, e aí esse primeiro ponto seria conhecer, então, como é que eu sei o que as pessoas querem contar para as outras, né? Que elas são, que elas acreditam, que elas fazem, que elas vivem ao experimentarem o meu produto e serviço? Como que eu sei? Conhecendo essas pessoas, entendendo quais são os seus desejos, a visão de mundo, quais são os seus medos, os seus problemas. Então, entendendo quem é essa persona a fundo, a gente falou disso no episódio anterior também, não só de uma maneira superficial, mas entender como essa pessoa
como essa pessoa sente, como ela pensa, como ela enxerga o mundo, o que é valor para ela e o que não é valor para ela, porque aí eu consigo focar nestes pontos. Então, primeira coisa do que já querer sair, agora eu vou produzir conteúdo imersivo, vamos sentar e entender quem é essa sua persona. Fazer esse mapa mesmo de quem ela é, porque assim eu consigo entender para trazer em formato de conteúdo algo da minha experiência que vai brilhar os olhos, né? Que vai chamar a atenção, porque tá de acordo com aquilo que ela tá esperando. Porque você pode fazer o conteúdo mais lindo e maravilhoso do mundo, mas se ele não tá ali atrelado àquilo que as pessoas, que o seu público quer, né? O seu público específico, ele vai considerar como sendo algo que gera desejo dele, você pode ter a melhor foto do mundo, melhor vídeo do mundo, e você não vai ter ele pode até ser imersivo, mas ele não vai gerar esse aspecto emocional, porque ele não está conectado com aquele público que você quer alcançar. E tem outra coisa que dá para fazer também, né, para criar esses conteúdos, a gente já falou disso aqui, mas é realmente mapear não só todos os pontos de contato que a pessoa vai ter com a sua empresa, né, ali qual que vai ser a experiência de marca dela, para ver em que momento quais momentos-chave ali você pode criar conteúdos. Então, lembro até que no outro episódio vocês estão um exemplo da vez que você foi numa pousada e aí a dona te recebeu ali, né, com a equipe, na verdade, te recebeu com um suco que era todo diferente, específico. Então, assim, essas, por exemplo, seriam um ponto-chave ali dessa jornada para se mostrar no Instagram. De repente, aí depois você falou que a pousada, né, do restaurante que você ia, que ficava dentro dessa pousada, tinha uma vista para o mar. Então, esse é um ponto-chave também ali dessa experiência, que está muito atrelada às características e os benefícios que o produto ali, o serviço está gerando. Ou seja, então eu preciso entender muito do produto, eu preciso ter uma marca muito clara também, né? Então eu preciso, antes de qualquer coisa, eu preciso entender ali o que é que esse produto faz, por que as pessoas gostariam de comprar esse produto, o que isso muda na vida delas. Aí eu consigo traduzir aquelas coisas chatas de características de o que esse produto ou o serviço faz ou deixa de fazer. Então, no caso vamos continuar no exemplo aqui da pousada. Em vez de eu falar assim, nossa, a gente tem aqui uma piscina que tem 3 tobogãs e que tem hidromassagem, aí eu posso traduzir essa característica num conteúdo imersivo, ou seja, eu posso mostrar alguém usando essa piscina, eu posso mostrar crianças se divertindo naqueles tobogãs, e aí eu crio uma história para falar daquela característica, daquele aspecto ali, né, do ambiente. Então, mas primeiro eu preciso saber o que é que eu preciso enaltecer, que tem de diferencial, para que depois eu crie uma história ao redor disso e faça a pessoa realmente valorizar aquela característica, né? Em vez de eu falar assim, venha curtir, a minha piscina é aquecida, nós temos camas com colchões muito confortáveis. Exato, que quer dizer o quê, né? Que tá, mas tudo bem, mas e daí? Né? Eu tenho uma amiga, Fê, que tem um ateliê de vestidos de noiva, vestido de festa, e a gente estava falando na semana passada sobre isso, sabe? Sobre essa produção de conteúdo imersivo que ela precisa, e trazer mais essas histórias, contar essas histórias, né? Então, qual que é a história que a gente pode contar daquele momento que ela abre a porta do ateliê dela para receber uma noiva? Como essa noiva é recebida? Muito mais do que ela falar, olha que lindos os meus vestidos, que são maravilhosos, são os mais lindos que eu já vi na vida, mas muito mais do que ela falar da renda, dela falar da técnica de costura, dela falar da durabilidade, né? Da exclusividade. Fale disso na experiência. Então, quando essa noiva entra no ateliê, ou mesmo quando ela procura ateliê ali antes de agendar uma visita, qual que é a experiência que ela tem? Né, de agendar, de chegar até lá, de ser recebida com a porta aberta, de caminhar até o local onde ela vai experimentar o seu vestido de noiva dos sonhos, sabe? Qual que é essa história? E ela tem noivas de fora do Brasil, que escolheram o ateliê dela, então tem um potencial gigante que precisa ser aproveitado. E é simples, é realmente mapear essa experiência, né? Entender isso, para a gente entender como que a gente vai trazer para a rede social. E se
essa experiência de você já entender, você já fez, já acontece ali, muito mais fácil para você ainda. Se você já consegue identificar no que você faz, pontos que essa experiência do cliente, ela se destaca, né? Ela é algo que você faz, que pode ser básico, mas que você faz muito bem feito. Um atendimento numa praia, por exemplo, é algo básico, mas é bem feito. Um suco refrescante que você toma numa praia é básico, mas a forma como esse suco é servido, o sorriso da pessoa, o calor, a simpatia na voz, né, que ela te entrega isso é diferente. Isso é o básico, né, é a obrigação que está sendo bem feita. O lençol de uma pousada pode ser aquele lençol 1 milhão de fios, né, que legal, meu lençol tem 1,5 milhão de fios, tá, beleza, mas e se você se deita, assim, né? Se você cria um conteúdo que é relaxante, que a pessoa não vai sentir a textura do seu lençol, mas o seu conteúdo, o seu vídeo, a pessoa relaxa tanto e ela se aconchega na sua cama sentindo aquele aconchego ali. Isso é um conteúdo imersivo que você não precisa falar das partes técnicas, dos benefícios e ficar criando esse conteúdo que é só você falando bem de você mesmo, que passa batido, que todo mundo já desconfia, né? Que é muito chato, que é muito, muito chato. Então, é realmente mapear, entender e saber como você conta essas histórias. Então, é a história da pessoa chegando no seu hotel e muito cansada e se aconchegando na cama para ter uma excelente noite de sono, para dormir a noite inteira e para de manhã tomar o café da manhã, e o café da manhã também é dessa forma, e depois você oferece uma massagem, e o que mais que tem? Qual que é essa experiência que você entrega? Simplesmente mapear e entender como a gente traz isso dentro do conteúdo. Não, e se você consegue trazer essa experiência no olhar do cliente, então ele contando a experiência dele através do conteúdo que ele produziu, aí fica mais autêntico ainda, mais... Imagina, por exemplo, no caso da sua amiga, né, que tem o ateliê. Imagina uma noiva indo ali contando como é que foi aquela experiência para ela. Aí você tem uma carga emocional ainda mais forte, porque é uma história real, a pessoa falando do ponto de vista dela, o que aquilo representou para ela. Você imagina o quanto que você não consegue imergir naquela história. E querer viver algo parecido dentro, claro, da sua realidade, mas viver algo parecido com o que aquela pessoa está vivendo. Por isso que, né, a gente fala sempre que provas sociais, ou seja, clientes mostrando a sua satisfação, dando sua opinião, isso é extremamente importante no processo também de decisão de compra, né? E aí, se a gente consegue fazer o cliente ainda contar a história dele, e a história dele ali carregada dessa emoção... torna tudo muito mais... A experiência toda de consumo ali torna-se muito mais forte, né? Então, esse é o ultra imersivo, né, Van? Mais do que o conteúdo imersivo. Esse é o ultra, assim, é o melhor dos mundos. Com certeza, mas não é tema para esse episódio, mas pode ser estimulado. Nós vamos falar disso, mais pra frente. A gente pode dar um empurrãozinho para que a pessoa produza esse tipo de conteúdo para você, né? E imagina o potencial viral de uma noiva, que é o caso dela, uma noiva lá da Escócia que veio ao Brasil. Essa da Escócia, não sei se ela veio, mas que seja uma noiva brasileira que tá lá na Escócia contando a história dela, diz por que ela escolheu o ateliê, por que ela escolheu o vestido, como ela foi bem tratada, como que o vestido foi enviado pro exterior, né? Olha como que isso envolve do começo ao fim emoção, de um momento que é casamento, né? Que já é o momento que emoções estão à flor da pele ali, para aquele público-alvo, noivas. Então, um potencial viral excelente. Assim, e você fica preso, porque você quer saber como essa história termina. Sim, poder das narrativas, né? Total. Por isso que contar a história é poderoso. E aí, nada mais imersivo do que uma boa história. Nada mais imersivo do que uma boa história. Nada mais imersivo do que isso. A gente pode usar ferramentas, que era o que eu ia trazer agora, né? A gente consegue usar tecnologia, a gente consegue usar arquitetura, a gente consegue usar criatividade para trazer ali tecnologias, por exemplo, como filtro de realidade aumentada. Eu falei de tecnologia 3D, né? De foto 3D ali, que seja. A gente consegue usar a tecnologia para isso, mas
o conteúdo imersivo, ao contrário do que se você der um Google vai achar por aí, o que a gente está trazendo não é isso. Você pode usar a tecnologia a seu favor, mas é muito mais pensar em como você imerge a pessoa na sua experiência, dando uma amostra grátis daquilo que ela vai viver ao tomar a decisão de compra. Você está dizendo para ela, olha, experimenta isso daqui. Sente isso daqui, tá vendo? É isso daqui que você vai ter quando você comprar. Então, pode comprar, vem aqui, me compra. E aí ela já tá na expectativa, né? Ela já entende isso e ela, nessa decisão de compra, ela tá muito mais propensa a escolher, a não escolher um concorrente. Ô, Van, você lembra da época do lançamento do filme da Barbie? Que aí eles lançaram o filtro da Barbie, ou seja, que você tirava foto como se você fosse uma Barbie dentro da caixa. Só isso, assim, criou um hype, né, para que as pessoas fossem pro cinema depois vestidas de rosa. Olha, esse foi um case, assim, que realmente conteúdo imersivo do começo ao fim, e muito do sucesso do filme de bilheteria se deveu justamente a esse tipo de conteúdo, né, que é de antecipação. Exatamente. Então é muito poderoso. Entendeu, né, Fê? Entendeu a emoção que a boneca trazia? Total, né? nostalgia. Porque Barbie tá ligado a... Teve o fator nostalgia super poderoso. Barbie tá ligado à infância de quantas de nós, né? Quantas nós tivemos Barbie, brincamos de Barbie, conhecemos esse universo da Barbie, nos identificamos ali, né? Até hoje eu não assisti o filme, pra falar a verdade, mas nos identificamos com alguns momentos que eu acabei vendo, alguns spoilers do filme. Ele se identifica, a gente quer mostrar que tá né, que eu gosto, que eu quero dizer algo sobre mim quando eu compartilho uma foto minha com o filtro da Barbie. Então é realmente entender isso. E aí você tá usando a tecnologia para potencializar este movimento, né? Essa imersão a favor do seu negócio, mas não é simplesmente usar a tecnologia, porque você pode muito bem usar isso e fazer um panfletão. Não, eu tô criando conteúdo imersivo, não. Você está criando um panfletão tecnológico, né? Ultra tecnológico, mas não é conteúdo imersivo. Tá dizendo as mesmas coisas que todo mundo diz, focando no que não te diferencia, não tá te diferenciando de ninguém no mercado, achando que isso vai te fazer ter resultado em rede social, e não é. E aí, para negócio físico, né, a gente bem falou ali eu falei da capelinha, né, mas a gente tem esses ambientes, essas experiências que são instagramáveis, né, esse próprio suco dessa pousada, por exemplo, super instagramável. A gente falou no episódio anterior, a bandeja numa pousada ali, o café da manhã servido na piscina, né? Ou um espaço que você tem ali na sua cafeteria, um espaço que você tem... Em ambiente físico a gente ainda consegue muito mais criar isso, né? E sair do óbvio daquela parede com o seu logo em cima e uma framezinha ali que... Isso não é instagramável, isso não é instagramável. Não vai te ajudar a produzir conteúdo imersível, isso daí não. Realmente entender a experiência e como que essa experiência pode ser instagramável para esse fator de boiada, vamos dizer assim, de manada, né? De boiada. De manada, Mas é isso aí. Mas é isso, boiada, manada, é quase igual. Para que as pessoas queiram compartilhar e gerar esse burburinho ao redor do que você faz da sua marca. Né? E aí, às vezes, instagramável, as pessoas acham que é só ter um lugar lá. Então, eu tenho uma loja, vou pôr um lugar lá pra pessoa tirar foto. Não é isso, né, gente? Também que é isso. Aí tem todo quanto é esquina. Tem que ser algo bacana. Diferente, que nem da Barbie. Voltando ao exemplo da Barbie. Eles fizeram algumas ativações que aí tinha caixa física mesmo pra você entrar lá e tirar foto. Tá tudo alinhado ao storytelling. Enfim, aí sim, você tá contando uma história, isso que é imersivo, né? Eu adorei o que você falou do panfletão. Panfletão tecnológico. Ai, gente. Panfletão, entenda, o panfletão é aquele conteúdo que você vê aos montes, assim, tem uns, né, por exemplo, que vai falar de datas comemorativas, Feliz Dia das Mães, venha comemorar o dia das mães no nosso restaurante. Isso é um panfletão. Isto é um panfletão
que, cara, se você tivesse distribuindo um panfleto na rua, talvez funcionasse, mas as redes sociais não são ambiente, não é um ambiente certo ali para você fazer esse tipo de comunicação. Então não faça, não perca a oportunidade, né, Fê? Porque ao invés de dizer traga Feliz Dia das Mães, traga sua mãe para almoçar conosco, conte uma história, mostre uma mãe que vai ser. Faça que a pessoa pense assim, então se eu levar a minha mãe para almoçar aí, vai ser desse jeito? E isso daí que vai acontecer, então eu quero levá-la nesse restaurante A ao invés de levá-la naquele restaurante B, né? Faça com que a pessoa aproveite as oportunidades. Foi isso que eu falei. Se as pessoas entenderem que a gente está jogando nas redes sociais o jogo do desejo, não o jogo puro da necessidade, embora sim haja a necessidade, mas não puramente, começa a jogar o jogo do desejo que os resultados mudam. Que aí você vai entender como você vai criar esse conteúdo imersivo e vai parar de desperdiçar a oportunidade que você tem de produzir um conteúdo que pode virar o jogo do seu negócio, né? E aí a gente vai parar de ouvir aquela clássica frase, né, Fê? Mas eu já tentei de tudo. Eu já tentei de tudo e nada deu certo. Não, mas eu já fiz conteúdo para isso. Eu já contratei aquela agência X 3 meses e não deu certo, nada dá certo. Por isso que eu não trabalho mais com Instagram. É aquela frase. Aí você vai ver o Instagram, é um baita de um panfletão. Cheio de logo. Todas as postagens, cheio de promoção. Logo grande. Não pode nem ser logo pequeno. Com um monte de fotos de banco de imagem. Tudo que a gente falou pra você não fazer... Isso é um panfletão. Então, se o seu, por acaso você tá reconhecendo, assim, você olhou pro seu Instagram e falou, eu acho que tá mais ou menos assim. Você pode mandar uma mensagem pra gente. Tô achando que é isso. Tá reconhecendo. Não se preocupe. Não se preocupe. Dá resultado. É só fazer totalmente o oposto do que você tá fazendo agora que vai dar bom. Porque Instagram, como a gente disse, ele tá presente em todas as etapas da jornada de compra ali. Então, eventualmente a pessoa ou ela descobre por ali ou depois ela vai... até às vezes na hora, por exemplo, que ela tá no seu estabelecimento, ela vai olhar o seu Instagram num restaurante, por exemplo, para ver o menu. Muitas vezes você vai ver a foto que tá no Instagram. Então, é uma das redes sociais mais importantes que a gente tem e que é desperdiçada por, eu diria que 90% dos negócios. A gente faz muito diagnóstico, né, de empresas aí e a gente vê sempre os mesmos erros de forma recorrente, sendo que, cara, funciona, simplesmente funciona e a gente sabe que quando faz bem feito dá resultado, a gente já tá cansado de ver e fazer isso, inclusive, né? Exatamente. Então, se você identificou aí que você tá fazendo errado, chama a gente, não vamos te julgar, a gente entende que é porque você não tinha informação de como fazer certo antes, porque também acontece, a maioria também das informações do como fazer hoje, as pessoas estão ensinando aquilo que todo mundo faz, não vai te distinguir de ninguém, então a gente não te julga, a gente sabe que você está fazendo errado porque você ainda não soube como fazer certo, mas a gente está aqui para te ajudar, então chama a gente aqui, coloca um comentário, chama a gente lá no direct do Instagram, que a gente pode conversar sobre isso. Exato, né? Tem mais um ponto só pra gente amarrar aqui o que é um conteúdo, como que a gente cria esse conteúdo imersivo, que é muito importante porque a gente precisa também olhar para dados. Sim, então a gente precisa olhar ali para o desempenho de cada conteúdo de forma individual, entender o que é que tá funcionando, engajando mais ou não. Sim, o engajamento ele é uma parte importante, não é só uma métrica da vaidade, porque aí o engajamento mostra de forma clara pra gente que a gente está conseguindo chamar e reter a atenção dessas pessoas. Então, se o meu engajamento tá baixo, é um sinal de que ou eu tô atraindo o público errado, ou eu tô me comunicando com o público certo da forma errada. Então, ele é sim uma métrica que a gente precisa olhar para entender o que é que está ressoando ali. Então, esse tipo de conteúdo está funcionando mais? Essa parte da minha experiência que eu estou mostrando está funcionando mais? Então, eu vou dobrar os meus esforços naquilo que está funcionando, vou diminuir aquilo. Então, a gente precisa sempre olhar para os dados também e ver o que eles estão nos dizendo para que a gente consiga mexer na estratégia, não só na base do feeling, né? Eu acho que é para lá, mas também com o que os números estão claramente nos mostrando, né? E aí sim a gente vai ter um conteúdo que
ele não só é imersivo, mas ele é extremamente eficiente para o que todo negócio quer fazer no fim do dia, que é vender. Exatamente, perfeito, Fê. Sem dados a gente não consegue... Sem dados a gente não cria nenhum trabalho que é estratégico, né? A gente tá realmente indo no achismo, e achismo uma hora você pode acertar, mas isso vai ser raro. Na maioria das vezes você vai errar e tá desperdiçando tempo, tá desperdiçando esforço, tá desperdiçando oportunidade de crescer o seu negócio, de usar a rede social para poder crescer o seu negócio. É isso, né? Encerramos aqui mais um episódio, né? Como as quintas-feiras nós estamos aqui trazendo mais sobre marketing, sobre branding, sobre criação de conteúdo, tudo que a gente faz aqui dentro do nosso trabalho, né? Que a gente já falou um pouquinho para vocês. E que a gente divide aí, né, os nossos bastidores, o que a gente está vendo de tendência, de novidade. A gente sempre está trazendo aqui o creme de la creme para que você que está aí do outro lado consiga realmente fazer o seu negócio prosperar, que é o que a gente quer, né? Então, isso, né, Van? Onde mais o pessoal aí encontra a gente? Você já falou do Instagram, né? O @ me chama de MKT, mas onde mais aí a gente está presente? No TikTok também, @ me chama de MKT. No Spotify, se você prefere escutar o nosso podcast, você tem só escutar mesmo, você tem o Spotify. E nos nossos LinkedIns, Vanessa Alckmin e Fernanda Del Giudice, você encontra a gente ali também no nosso LinkedIn pessoal pra gente poder bater um papo. Isso aí, pessoal. Então, até a próxima quinta-feira. Até mais.